Olá, queridos, nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus no Salmo 13, onde o salmista questiona até quando. E diz assim a palavra do Senhor: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pelo menos umas 4 vezes o salmista faz esse seguinte questionamento: até quando? Creio que não só o salmista, mas cada um de nós, na nossa carreira cristã, na nossa vida espiritual, muitas vezes nos fazemos esta pergunta: até quando? E isso por uma razão simples. Nós não sabemos lidar ou não conseguimos lidar muito bem com o silêncio de Deus ou o aparente atraso de Deus. Um tempo que, quando nós deparamos com o aparente atraso de Deus, nós nos enchemos de ansiedade, de preocupação, de angústia, e muitas vezes ficamos revoltados com esta demora ou aparente demora de Deus. E muitas vezes também acontece até nos culparmos. Quando não culpamos a Deus, culpamos a nós mesmos, porque achamos que esse aparente atraso de Deus, na realidade, é culpa nossa por causa da nossa negligência ou pecado. Não somente nós lidamos com essa questão do tempo, da resposta de Deus, mas nós temos alguns personagens bíblicos que tiveram que lidar com isso. Como exemplo de Abacuque, que lutou contra Deus, ou teve conflitos interiores em relação ao fato de que os babilônios, um povo maldoso e opressor, invadiu Jerusalém, deportou algumas pessoas, e o Abacuque questiona até quando. Também eu imagino que aquele paralítico do tanque de Betesda, depois de 38 anos esperando o mover das águas, deveria estar perguntando até quando. E Abraão também, quando chamado por Deus, aos 75 anos, teve que esperar 25 anos até que Deus respondesse a sua oração e ele tivesse um filho chamado Isaac. Bom, esses são os personagens bíblicos, mas voltando ao texto que eu queria meditar nessa manhã para a sua vida, esse texto ele vai nos ensinar 3 lições especificamente, porque às vezes Deus atrasa, ou pelo menos aparentemente atrasa, e eu queria tirar 3 lições a partir do texto. A primeira delas é que as situações limite oportunizam a nossa aproximação de Deus. E eu estou dizendo isso porque, pelo que a gente faz da leitura do texto, no versículo 3 e 4, o salmista dá a entender que ele está numa iminente ameaça, ele está diante de uma iminente possibilidade de morrer, e também ele está numa iminente possibilidade de derrota vergonhosa e humilhante. É diante desse quadro que ele se encontra, que eu chamo situação limite. Muitas vezes na nossa vida, quando enfrentamos situações limite, que a gente faz essa pergunta a Deus: até quando? E nos angustiamos.
Que situações limite poderia ser essa na nossa vida? Situação limite que a gente coloca aqui situações como agora, né, nós estamos vivendo a pandemia. Outros também têm situações existenciais como desemprego, divórcio, uma calamidade, a miséria, fome, doença, são situações limite. Muitas delas nos colocam no limite das nossas forças, muitas delas nos colocam no limite da nossa esperança, muitas delas colocam no limite da nossa fé, e a gente se vê encurralado. Mas são essas mesmas situações ou circunstâncias que nos levam a orar mais, buscar mais a Deus. Felizmente ou infelizmente, esta é a situação que acontece conosco. É claro que eu não estou aqui romantizando a dor. A dor, desculpa a redundância, é dolorida, o sofrimento machuca o nosso coração, a adversidade é adversa. No entanto, vivendo momentos de solidão que a gente valoriza a presença de Deus. Vivendo momentos de vazio que a gente busca em Deus a plenitude. E vivendo momentos de quase morte que buscamos forças em Deus para continuar lutando. Uma segunda lição que eu tiro aqui do Salmo para a minha vida e para a sua é que o silêncio de Deus pode ser um comunicado de que chegou a hora de você dar uma parada. No versículo 3, o salmista diz assim: atende-me, ouve-me, Senhor meu Deus. Mas será que não é o contrário? Não é Deus que está precisando de ouvi-lo, porque Deus sempre ouve, mas é Ele que precisa ouvir a voz de Deus. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida que nós temos que parar. E às vezes isso acontece por causa de uma enfermidade, porque alguém no hospital ele é obrigado a parar. E esses momentos que eu chamo de pit stop, né, espiritual, usando uma analogia aqui da Fórmula 1, que você dá uma parada. Eu uso também uma analogia do automóvel, que a gente só percebe, se não fizermos a manutenção do nosso carro, nós só percebemos que o motor não está bem quando para. E aí a gente tem que tomar providência. Muitas vezes essa parada na nossa vida acontece quando nós recebemos a notícia de que um filho foi preso por ser usuário de drogas. Ou então somos surpreendidos com um cônjuge, por exemplo, diz que está disposto a separar. Essas são situações que nos obrigam a parar para refletir, reavaliar os nossos projetos, rever muitas das nossas atitudes, para que a gente possa repensar o que nós estamos fazendo. Mas infelizmente essas paradas acontecem quando quando algo na nossa vida, o motor da nossa vida, deu uma parada porque está com defeito. Não quero nem desejo isso para você, mas muitas vezes são essas calamidades, essas pandemias, essas doenças que nos levam a parar um pouco e refletir sobre a nossa própria vida. Então, eu entendo, usando essa analogia aqui, que muitas vezes é preciso dar essa parada, como aconteceu, né, com o profeta Elias. A Bíblia diz que ele estava fugindo de Jezabel, esse casal que depois de ter experimentado o poder de Deus, fogo descer do céu, tantas coisas extraordinárias aconteceram na vida de Elias, mas ele teve que dar uma parada. Ele entrou na caverna e, ao invés de ouvir a Deus no terremoto ou na tempestade, ele teve que ouvir a Deus numa suave brisa. Assim acontece com nossas vidas. Muitas vezes o silêncio de Deus nos fala mais alto do que o estardalhaço de grandes eventos ou de grandes e extraordinárias manifestações. Mas a gente tem que aprender a ouvir também a voz de Deus no silêncio do nosso quarto.
recolhermos o nosso coração para podermos sair um pouco da agitação, do barulho, da correria e termos esse a sós com Deus, para que Deus nos fale. Em terceiro lugar, o aparente atraso de Deus permite o exercício da fé, a experiência da graça e a prática da adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 5 ele vai dizer: mas eu confio na tua benignidade. O que ele está falando aqui é de fé. Esse tempo que vivemos, é quando nós vivemos um aparente atraso de Deus, ou silêncio de Deus, quem sabe é um momento mais propício ainda para a gente exercitar a nossa fé. Por isso ele está dizendo: está tudo isso acontecendo na minha vida, eu estou questionando até quando, mas tem um mas da fé. Mas eu confio no Senhor. O que é isso? Fé é uma definição de um certo pastor. Fé é confiar no caráter de Deus. Apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, sejam elas de fome, seja ela de perigo, seja ela de ameaças, nós temos que entender que o caráter de Deus é imutável. Deus sempre é bom. Deus sempre é amor. Deus sempre é misericordioso. E essa confiança que devemos ter, apesar das circunstâncias ser contrárias. Também, esses momentos de aparente atraso de Deus é um momento para a gente experimentar a graça. Porque no versículo 5 também diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Ele diz: eu confio na tua benignidade. A palavra benignidade quer dizer graça. Então, a graça, nesses períodos que nós estamos vivendo, vem a nós em forma de misericórdia, vem a nós em forma de livramento, vem a nós em forma de provisão. Eu creio que muitos dos que estão passando esse período agora de quarentena, de pandemia, eles estão experimentando o tempo todo o cuidado de Deus para com a sua vida. Tenho certeza que você que está me ouvindo, se eu pudesse perguntar a você qual a sua experiência de provisão de Deus, de livramento de Deus, você teria inumeráveis situações nas quais Deus te livrou nessa pandemia, não só na pandemia, mas em diversas outras situações da nossa vida. E também o aparente atraso de Deus é uma oportunidade para a prática da adoração. O salmista diz no versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista está dizendo que, ainda a despeito das circunstâncias, nós podemos adorar a Deus. E aqui ele está usando a expressão cantarei. Cantar, obviamente, quando tudo está bem, quando as nossas contas no final do mês estão... a gente consegue pagar, né, as nossas contas, quando tudo está garantido, quando você tem o seu emprego, quando você não está enfermo, quando você tem recursos e remédios, talvez seja fácil. Mas cantar quando a tribulação vem é um exercício de fé no Senhor. Como fizeram Paulo e Silas na prisão em Filipos, já meia-noite, eles estavam adorando a Deus. E também como fez Jó, depois de tantas perdas, né? Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, a sua esposa o largou. Diante desse quadro, nós ouvimos de Jó esta expressão: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que nós substituamos o até quando da nossa vida por eu confio no Senhor, independente das circunstâncias. O tempo pertence a Deus. Ele tem o seu kairos, o tempo exato. E Deus nunca atrasa, e Deus nunca falha. Deus sempre é pontual. Que Deus nos abençoe. Amém.